Queria saudar a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa falar ao teu coração nesta ocasião e possa te ensinar coisas que vão edificar a tua vida, que vão levá-lo a adorar ao Senhor na beleza da sua santidade e que vão te servir também na vida prática. Espero que todos estes benefícios sejam concedidos a você nesta ocasião. Queria saudar também mais uma vez a igreja que está aqui conosco, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E nós vamos dar início a esta segunda hora, a hora mais sagrada do culto, tomando as nossas Bíblias em mãos e abrindo-as no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 3. Deixa aberto ali, eu quero comentar algumas coisas com vocês. E aí em seguida nós vamos efetuar a leitura. Queria comentar primeiro algumas boas novas do campo africano. No país de Ruanda, na África, nós tivemos a notícia nesta semana que 2 congregações se uniram ao Ministério Quarto Anjo Advertência Final. E já estamos para mandar novamente o nosso missionário, irmão Josias, para que possa atender estas congregações. Que Deus possa acompanhá-lo grandemente. Irmão, se está nos assistindo, ou pastor João Carlos, por favor, envie nossas saudações e diga que as orações da igreja no Brasil acompanham o esforço deste missionário em nome de Jesus. Também estamos aqui dizendo que a obra avança na cidade de Lorena, São Paulo. O irmão Luciano nos mandou o testemunho de que lá já são 2 famílias estudando a palavra também. Tivemos o testemunho do irmão Marcos Gama, de Barueri, São Paulo. Esteve ali junto com o irmão Cândido, que está conosco, visitando o irmão Reinaldo e família em Santa Bárbara, São Paulo. E também os irmãos lá vêm se regozijando na mensagem. Glória a Deus, irmãos que vêm tomando a decisão também em favor da verdade. Que assim seja, que continue sendo também em nome de Jesus. Irmãos, sabemos nós que para a obra avançar são necessários meios. Muitas vezes são os folhetos, como esse, né? E outras vezes é o pregador vivo que vai. Para tudo isso é necessário que existam recursos. E a Bíblia fala que Deus providenciou que nós devolvêssemos 10% da nossa renda a fim de que fosse usado na propagação do Evangelho. Razão pela qual o Senhor nos recomenda a nós estarmos devolvendo dízimos e ofertas. Eu quero ler com vocês o texto e em seguida eu vou falar mais algumas coisas. Eu não abrangi aqui todos os projetos que estão em andamento no Ministério Advertência Final. Malaquias capítulo 3, no versículo 10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, aqui está uma bênção associada à fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Esta semana eu ouvi mais um testemunho da bênção que é o ser fiel. Eu sei que muitos têm testemunhos. Deus, Ele não falha. Se nós cumprimos a condição, a promessa é certa. A propósito, eu queria falar de mais um projeto que nós temos aqui. E eu vou chamar aqui 2 jovens. Nós vamos fazer a oração de consagração para o trabalho, para o serviço. Nós temos um materialzinho que você que nos assiste já conhece, a igreja também já conhece. É o folheto Como Recomeçar. Esse folheto foi desenvolvido para ser enviado para as pessoas que estão hoje sendo vítimas de calamidades. No ano passado, o Brasil foi noticiado do que ocorreu no Paraná. O rio, na cidade de Rio Negro, subiu 15 metros acima do seu nível normal e centenas de pessoas ficaram desabrigadas. Infelizmente, as calamidades e as desgraças não ocorrem uma vez só.
Elas são cada vez mais frequentes porque elas não deixam de ser avisos da proximidade da segunda vinda de Jesus. Esta semana, nós vimos pelas telas da televisão o relato do que ocorreu em Xanxerê e na cidade vizinha em Santa Catarina. Um tornado, ele fez com que uma grande parte da cidade fosse destruída. Casas inteiras foram levadas, até o caminhão foi derrubado, postes foram quebrados pela força do vento. Chegou a haver até morte. Um senhor foi proteger uma criança, acabou morrendo. Pessoas ali perderam tudo. E ocasiões como estas serão cada vez mais frequentes, razão pela qual o Ministério Quarto Anjo Advertência Final está se mobilizando para dar início a uma obra de assistência social conjugada com o evangelismo. Como é que será isso? Nós estaremos fazendo o recolhimento de roupas, quer usadas, quer novas, alimentos não perecíveis, cestas básicas, para que junto com estes materiais nós estejamos afixando esta mensagem aqui. O folhetinho Como Recomeçar. Então, cada pessoa beneficiada, ela há de receber também a palavra do Senhor. E juntamente com este folheto, nós também estaremos fazendo outros, fruto da iniciativa dos irmãos que estarão trabalhando neste projeto. E nós teremos como parte ativa deste projeto 2 jovens da igreja, se batizaram recentemente, e eu gostaria de chamá-los aqui para que a igreja os conhecesse. Vem aqui, Guilherme e Amanda, por favor. Vem aqui, por favor. E nós vamos estar fazendo a oração de consagração deles para este serviço. São jovens que se colocaram a serviço do Senhor. Seja bem-vindo. E já se dispuseram a este trabalho, né? Amém? Que Deus possa usá-los, irmão Guilherme, irmã Amanda, grandemente, em nome de Jesus. Nós vamos nos ajoelhar então, irmãos, e você que nos assiste também vai acompanhar. Esteja orando, vamos orar por eles. Eles vão ter um momento aqui na igreja sede, para cada semana estarem apresentando os projetos que nós temos, os projetos da ação social. E este modelo de ação social será replicado também nas outras igrejas do ministério em todo o mundo. Portanto, esteja orando por este projeto, e vocês que já são da igreja do Ministério Quarto Anjo Advertência Final vão estar sendo informados sobre como implementar o mesmo projeto na igreja ou célula onde vocês se encontram. Vamos então nos colocar de joelhos, por favor, e vamos orar por eles. Senhor nosso Deus, nós queremos neste momento suplicar ao Senhor que derrame o Teu Espírito de forma especial sobre os irmãos Guilherme e Amanda. São jovens, ó Deus, mas que têm se entregado a Ti e desejam fazer a Tua obra. Amém, Senhor. Que o Senhor possa usá-los, ó Deus, para que através deste trabalho assistencial que estarão fazendo, muitas almas possam ser tocadas com a verdadeira mensagem e possam aceitar o Teu Evangelho. Amém. Que o Senhor possa conduzir a vida deles a fim de que eles andem em santidade, dando um bom testemunho a Deus, de como cristãos devem andar. E também, Senhor, que a sua vida seja uma pregação. Amém. Que o Senhor possa guiá-los, dando a eles sabedoria também sobre como conduzir-se nesta área. E, contando com o auxílio e o conselho dos irmãos de mais experiência, possam eles conduzirem-se com prudência e possam fazer o máximo pela Tua obra. Pedimos a Deus que os Teus santos anjos os acompanhem, protegendo-os em todas as missões que terão pela frente. E que também, Senhor, o Senhor possa mover o coração nosso e dos demais da igreja, jovens e não jovens, para que possam também unir-se a eles neste esforço com vistas a ganharmos almas. Amém. Te pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, possa usá-los, né? A partir da semana que vem, portanto, nós teremos o nosso espaço da ação missionária, nosso espaço da ação social. E assim também, irmãos, nós estaremos, cada um, se envolvendo em diferentes atividades dentro da igreja. Eu queria anunciar já um outro projeto que foi lançado ontem,
este projeto contará com alguns irmãos, nós também vamos chamá-los aqui, vamos orar pelos irmãos. Este é o projeto das pregações no idioma inglês. Nós já temos um canal na internet, o canal YouTube. Esse canal, se você quiser assistir, ele tem já alguns vídeos. Esse canal tem o seguinte endereço: youtube.com/TV Ultimate Warning. Ou seja, em português seria TV Ultimate Warning, né? TV ULTIMATEWARNING. TV Ultimate Warning. Nós nessa semana recebemos uma demanda também dos irmãos de Ruanda, solicitando que houvessem pregações em inglês e em espanhol. Eu estarei fazendo um esforço de, a cada semana, quando fizermos o sermão em português, em algum outro momento também replicar o sermão em inglês, mas não serei eu o único a estar pregando. Nós temos outros irmãos que foram abençoados com este dom de falar o inglês e estarão transmitindo diferentes mensagens. Irmãos que estarão pregando para os irmãos, fazendo mensagens, né? E também irmãs que estarão dando conselhos às irmãs, utilizando-se deste idioma também. Portanto, eu quero chamar aqui os nossos irmãos que são habilitados nesse idioma, quero orar pelos irmãos agora, né? Venham aqui, por favor, irmão Lucas, irmão Guilherme, a Paula, minha esposa, o irmão Ademir, a irmã Clair, a irmã Natália, venham aqui, por favor. Nós vamos estar orando por vocês agora. E eles serão os irmãos que estarão gravando os vídeos que estarão sendo postados no canal TV Ultimate Warning. Atenção você que mora fora do país. Eu sei que temos muitas pessoas que nos assistem, quer na Itália, na França, no Japão, Estados Unidos, Portugal e Suíça, enfim. São muitos os países onde há pessoas que falam inglês. Na Austrália temos pessoas que nos assistem também. Né? Também temos no Oriente Médio pessoas que nos assistem. Enfim, você que está num local onde fala-se inglês, onde há muitas pessoas que falam inglês, comunique a estas pessoas. Nós temos pessoas que nos assistem também na Alemanha, enfim, vários outros países. Então comunique a estas pessoas porque, através dessa ferramenta, o YouTube, o canal YouTube em inglês, muitas almas serão atingidas em todo o mundo. Lembre-se que o Evangelho será pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Então nós vamos nos ajoelhar novamente aqui e vamos orar por esses nossos irmãos. Vamos, irmãos, nos ajoelhar? Senhor nosso Deus, que nos altos céus habitas, nós queremos mais uma vez suplicar que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre estas preciosas almas escolhidas, almas às quais o Senhor concedeu dons e que desejam compartilhar a mensagem que têm recebido com outras pessoas que vão ser beneficiadas. Amém. Senhor, não importa se eles entendem que o conhecimento deles é limitado. Em uma certa medida, o conhecimento de todos nós é limitado. Mas o seu poder, ele se aperfeiçoa justamente na fraqueza do ser humano. E esta é a razão pela qual, Senhor, estamos aqui diante de Ti. Pedimos a Deus que o Senhor possa usá-los, conceder a cada um deles o espírito de sabedoria e também o dom da palavra, para que possam comunicar-se com prudência e da forma certa, a fim de atingirem os corações. Dá-lhe, Senhor, fluência no idioma, para que, ao falarem, sejam eles entendidos em toda parte onde houverem pessoas que conhecem o idioma inglês. Amém. E também, Senhor, quero colocar diante de Ti os nossos queridos irmãos que encontram-se na Itália, irmão Carlos e irmã Valnísia, fluentes no italiano, ó Deus. Amém. Que também o Senhor os abençoe neste mesmo projeto, porque já estão eles dando início à divulgação da mensagem por este idioma. Amém. E assim, Senhor, que muitos vídeos sejam produzidos para a honra e glória do Teu nome, muitas almas sejam alcançadas e cumpra-se o Teu desejo de que este Evangelho do Reino venha a ser pregado em toda a nação, tribo, língua e povo. Amém. Esteja com eles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.
Queridos irmãos, nossa igreja está em festa. Porque quando estamos trabalhando para Deus, né? Cada um se movendo, todos com certeza ficam felizes, porque sabem que a obra de Deus há de avançar. E você que tem um dom, um talento, você que já se uniu ao ministério, entre em contato. Eu tenho certeza que muito pode ser feito, né? Aqui eu posso citar, por exemplo, o irmão Bruno, que já tem nos auxiliado, até já traduziu uma das nossas lições da escola bíblica para o inglês. Um irmão que tem influência no idioma. E assim, outros irmãos, o irmão Marcos, que é formado em música, está trabalhando no Inário. Enfim, você que tem dom, você que já entrou em contato, que já está conosco em espírito no Ministério da Advertência Final, entre em contato. A exemplo do que fez também o irmão Diego, de Brasília, o irmão que trabalha com arte de finalização, com diagramação, está diagramando um folheto para nós. Em breve teremos este folheto disponível em nome de Jesus. Ou seja, coloque o teu talento à disposição do Senhor. Amém. Todos têm talentos. E não se esqueçam do Ministério da Intercessão. É um ministério muito importante. Todas as quintas-feiras é dia de oração. Atenção você que nos acompanha em todas as partes do mundo. Quinta-feira é o dia da intercessão no Ministério Quarto Anjo Advertência Final. É o dia em que estamos orando por aquelas almas que pediram. Estamos orando também pela igreja. Então você que tem alguma coisa que você realmente gostaria de ser solucionado, um problema, digo, você que quer que a tua causa seja olhada de forma especial por Deus, entre em contato conosco. Nós vamos incluir o teu pedido, o teu nome na lista de oração. A irmã Honores vai estar lá acrescentando, né, irmã? Em nome de Jesus. E aí estaremos orando aí, né, junto com a irmã Zélia, a irmã Edna, eu sei que são irmãs que estão intercedendo, a irmã Celine também, e há tantos outros irmãos que estão intercedendo pelos pedidos que são realizados. O nosso grupo da igreja sede vai se mobilizar para que eles tenham suas reuniões de oração em separado, isso já foi conversado, né? E em breve terão as suas reuniões também. Então, meus queridos irmãos, vamos nos mobilizar. Nós vemos que a maldade está se multiplicando, mas a igreja também vai se tornando ativa. Amém. E finalizando o apelo, meus queridos irmãos, para que a obra avance, muito depende do nosso trabalho pessoal, mas um pouco também depende dos recursos. Razão pela qual, se você vê que este ministério está fazendo a obra de Deus, então, se você já vê que é aqui que você deve devolver os dízimos e ofertas, entre em contato conosco. Forma de contato é e-mail. O e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Repetindo, contato@advertenciafinal.com.br. Nós vamos te instruir como você faz e também, se você quiser, vamos enviar o relatório mensal de aplicação dos recursos para que você veja como está sendo feita a administração. Irmãos, sem mais delongas, vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus. Nós já conhecemos, aqui estão os envelopes de dízimos e ofertas, já conhecemos o sistema. E na medida que estivermos cantando, aqueles que estão preparados para isso, podem vir aqui e fazer a sua devolução. Amém? Então vamos nos colocar em pé. Obrigado. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou
jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim. Se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos, vamos falar com o Senhor. Santo e bom Deus que nos altos céus habitas, nós queremos te agradecer porque o Senhor não se tem esquecido de nós. Amém. Temos sido abençoados, a Deus, e o Senhor tem nos dado o suficiente. Recebe, ó Deus, estes dízimos e ofertas, estas humildes contribuições, e abençoe e multiplique, para que, através delas e uma boa administração, muitas almas em todo o mundo possam ser alcançadas. Amém. Abençoa, ó Deus, todos os esforços evangelísticos deste ministério. Amém. Abençoa a tua obra em todos os continentes, Senhor. Continente africano, continente europeu, continente sul-americano, enfim, em todo, Senhor. Que o Senhor possa também abençoar de forma especial cada dizimista, cada ofertante. Que o Senhor possa prosperar a vida de cada um. E também o Senhor possa abençoar aqueles que por qualquer razão não puderam dizimar. Que o Senhor possa abrir as portas do novo emprego, que o Senhor possa abençoar o trabalho, dar sabedoria, prudência e diligência. E também, Senhor, o Senhor dê capacidade a cada um para administrar sabiamente o dinheiro que vier às suas mãos. A fim de que, Senhor, não haja falta. Amém. Senhor, venha estar conosco nesta segunda hora. Em especial, quero me colocar nas tuas mãos, para que fale o Senhor e não o homem. E assim, ó Deus, o Senhor possa tocar os nossos corações. Amém. Que o Senhor possa também derramar o Teu Espírito sobre os que estão aqui na igreja sede. E também, Senhor, os que nos assistem em todas as partes da terra. Amém. Que o Senhor possa instruir, ensinar, nos fortalecer e confortar neste momento. Amém. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos, o sermão de hoje, ou a mensagem, ela vai ser de cunho um pouco diferente daquelas que nós temos tradicionalmente. O título da mensagem de hoje é Criação versus Evolução, uma abordagem da física quântica à luz da Bíblia. É isso mesmo. Hoje nós vamos estar passando uma mensagem que ela vai poder atingir não só a nós que aqui estamos, como também a universitários, a pessoas que têm amigos que são ateus, pessoas que têm professores que são ateus, pessoas que conhecem pesquisadores, enfim, pessoas que podem acessar aqueles que hoje questionam a existência de um Deus ou simplesmente não creem na existência de um Deus, por qualquer razão. Verdade é que várias razões podem levar alguém à situação de não crer na existência de Deus, ou pelo menos dizer que não crê. Por que eu falo dizer que não crê? Eu me lembro de uma frase citada por um amigo, ele foi professor de matemática durante muitos anos. Esta frase, não proferida por ele, sim por Oscar Niemeyer, um arquiteto renomado, que viveu quase 100 anos, né? Mais de 100 anos foi? Me corrijam, por favor. E certa vez, quando ele foi entrevistado, ele disse: eu sou ateu graças a Deus. Eu sou ateu graças a Deus. Interessante isso, né? Bom, pode ser um trocadilho saído da boca dele, que não era um ignorante.
Mas a verdade é que há muita polêmica em torno disso. Deus existe? Deus não existe? A ciência prova, a ciência deixa de provar? E assim por diante. E eu trouxe aqui para vocês a palavra de Deus, claro, a Bíblia, mas eu trouxe também algumas discussões, alguns relatos sobre umas perguntas que são feitas e até hoje elas permanecem sem resposta na ciência. E nós vamos tentar tornar o assunto o mais simples possível, para que tanto aquele que tem muito estudo, quanto aquele que não estudou quase nada, tenha condições de entender. Resumidamente, o homem tem a curiosidade de descobrir as coisas, né? A criança já nasce assim, não é verdade? Então ela nasce descobrindo o mundo com a mente aberta. E no querer descobrir as coisas, o homem ele busca desde conhecer as maiores, como por exemplo viajar pelo espaço, conhecer o sol, as estrelas, até também conhecer as coisas menores. E cada vez menores. Houve uma época, em algum momento, em que o homem enxergava só o grão de poeira. Mas daí, com o advento dos microscópios, o homem conseguiu enxergar coisas menores. Até que chegou um momento em que o homem conseguiu enxergar coisas tão pequenas, a ponto de perceber a diferença da estrutura de um plástico e de um pedaço de metal, por exemplo. O plástico não existia na época. Eu posso citar, por exemplo, a diferença da estrutura de uma pedra e da água e do sangue. É interessante, a primeira vez que eu tive acesso a um microscópio, aí eles colocaram uma folhinha, né? Uma folha. Aí quando eu olho para a folha assim, a primeira vez eu vi um negócio verde, mas não era um verde como você vê na folha, né? Que parece assim uma cor só. Era uma quantidade de estruturas, uma junta com a outra, de diferentes cores. Daí já não tinha só verde, tinha preto, tinha amarelo, tinha, né? Outras cores ali. E a princípio eu mesmo custei a reconhecer que aquilo que eu estava enxergando era a folha que eu enxergava de fora do microscópio. É um universo diferente daquele que a gente enxerga aqui. Mas foram se desenvolvendo outros microscópios e daí foi se chegando a outros componentes, até que eles conseguiram entender o seguinte: bom, existe uma partícula menor do ferro, por exemplo, que ainda é ferro. Menor que isso não é mais ferro. Então eles chamaram isso de átomo. Esse é o átomo, a menor partícula de um elemento. Né? E aí, por exemplo, né, eu tenho o sangue. Eu vou vendo pequeno, pequeno, até chegar um ponto que se eu dividir aquilo já não é mais sangue. Então aquilo é uma molécula. Né? Ou de água, a mesma coisa. Chegar um momento em que se eu dividir mais, aquilo não é mais água. Então é a molécula da água, formada por 3 átomos, não é assim? 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. E aí eu me lembro que quando eu estava na minha 3ª e 4ª série, era uma escola que tinha as 2 séries na mesma sala, uma escola bem pequena, eu me deparei com um livrinho muito pequeno assim, que ele explicava sobre o átomo. Eu achei aquilo o máximo. Falei, nossa, eu acho que eu estou aprendendo a coisa que o cientista só sabe, né? E aí, tá vendo, nossa, o átomo e tal. Aí no ano da escola que eu fui aprender sobre o átomo, eu falava, já sei. Irmãos, o ser humano tem facilidade de se orgulhar com o seu conhecimento, né? E isso acontece de uma forma generalizada. Só que ocorre o seguinte, a ciência passou por estágios, né? Então primeiro ela entendia que o átomo era a menor partícula existente. Aí, um tempo mais tarde, o átomo já não era a menor partícula. Verificou-se que o átomo, na verdade, ele era uma coisa mais complexa. Ele era como se fosse o Sol, né, rodeado por diversos planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Só que, em vez de ter 10 planetas, ele tinha 7 camadas, né? Então era assim, ele tinha um núcleozinho, como se fosse o Sol, né? E esse núcleozinho ele era composto por algumas partículazinhas pequenininhas que eles chamaram de prótons e nêutrons, certo? Nêutron, partícula sem carga elétrica. Próton,
nêutron, partícula sem carga elétrica, próton, partícula com carga positiva, e aí rodando em volta deles o elétron, que é uma partícula com carga negativa. Bom, por convenção, né? Então tá lá. Tá o próton, o nêutron e o elétron girando. Então agora chegaram à conclusão de que isso é o fim, certo? Isso é o fim de tudo. E aí foi feito um modelo, que a gente pode dizer um modelo atômico, né? Quase que newtoniano, né? Ou seja, um modelo atômico onde eu tenho um núcleozinho semelhante ao nosso sistema solar. Aí mais tarde veio uma teoria do seguinte, mas peraí, daí a gente começou a usar, brincar de elétrons, né? E nessa brincadeira de elétrons conseguiram se desenvolver várias coisas na ciência. Por exemplo, quem se lembra daquela televisão que tinha aquele tubão grande assim, né? É a TV antiga, não é agora essa de LED, de plasma e tal, aquela que a gente chamava TV de raios catódicos, né? Por que é de raios catódicos? Porque eles desenvolveram um sisteminha onde eles bombardeiam minúsculas partículazinhas, né? E elas batem naquela tela e aí elas formam a imagem. Só que detalhe, né? Para elas chegarem lá, elas passam por um lugar muito fininho, daí elas se abrem assim, e daí que elas vão formando a imagem. E elas se abrem porque é dito que há um efeito chamado de ondulação. E aí quando tem onda, a onda se espalha. Ah, o que você está explicando? Está difícil já. Vou explicar de outro jeito. Você está em casa, no teu quarto escuro, você deixou só uma frestinha aberta para a tua criança não chorar, e você ligou a luz lá do banheiro. A gente faz isso lá em casa, né? Mas do banheiro até o quarto tem o corredor. Mas mesmo assim a luz ainda chega no quarto. Não é verdade? Então a luz chega porque é como se ela fosse... Ela vai se espalhando como se fossem muitas ondinhas, né? Então ela passa pela frestinha, daí as ondinhas vão fazendo assim, ó. Que nem quando você joga pedrinha no lago, né? Aí a onda vai espalhando, 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 espalhando. Então esse efeito, eles deram um nome para ele, o nome de difração. Então a luz chega até lá. Daí começaram a dizer o seguinte, puxa, mas o elétronzinho que a gente pensou que era a partículazinha menor que existia, que era a partezinha do átomo, né? A gente começou a ver que quando você bombardeia o elétron, ele também sofre a difração. E aí ficou aquela questão, o elétron ele é uma partícula ou ele é uma onda? Aí ficou a discussão. Eu peguei aqui inclusive um artigo do Ciência Hoje, do site UOL. Esse artigo, ele deve ser de não muito tempo atrás. Deixa eu ver se aparece aqui a data dele. Vamos lá. 24/5/2013. Eu tinha visto um artigo da Super Interessante de 1990, já falava diferente desse aqui, tá? Mas esse aqui é interessante. Então fala assim, onda ou partícula? Uma questão de interpretação. Ou seja, você interpreta a sua maneira, né? Como você acha que deve. Então, aqui ele está mostrando, né, segundo o título do artigo, como a mecânica quântica mudou a forma como os fenômenos físicos são interpretados. Aí eles dizem que os objetos podem apresentar um comportamento que eles chamaram de dualista, quer dizer, eles podem ser como uma partícula ou ser como uma onda. Tá, aí você fala, uai, mas que ele ou é um ou é outro, né? Tá, e onde é que está Deus nessa história? Você não falou que ia falar criação versus evolução e tal? A gente está chegando lá. Os cientistas estão aqui, por assim dizer, ou em lados opostos, parte deles, ou eles estão na dúvida. Aí tem um subtítulo na matéria. No pequeno mundo das partículas elementares, dos átomos, das moléculas, etc., o nosso bom senso e a lógica usual não podem ser aplicados. Ah, é? Bom, o artigo está afirmando isso aí. E daí ele vem comentando quando é que a luz, né, pode ser, tal. Aí ele diz lá mais para frente, Einstein propôs que a luz se comportava como se fosse um fluxo de partículas de energia, ao contrário do que todos os experimentos tinham mostrado. Só que daí, depois de Einstein, veio um outro, quem se lembra, chamou-se Stefan Bohr, né? E o Stefan Bohr já propôs uma outra coisa. Não, a luz não é só partícula, é onda também, tem um comportamento ondulatório, né? Enfim, e agora? Como é que
a gente vai definir essas questões. Para muitos é o seguinte: tudo que está aí porque está. Não pode alguém ter criado isso aí, tudo que está. Será que é assim? Será que a gente realmente não sabe se são partículas ou são ondas? E será que a gente vai ficar na dúvida? Ou daqui a 10 anos a ciência vai descobrir e aí a gente tem que cruzar os braços e esperar para daí saber a realidade das coisas? Só que se a gente esperar, a gente vai ver que as coisas não param por aí. Por exemplo, eu estou com outro artigo aqui, Mundo Estranho, da Abril. Aí o título do artigo é: qual é a menor partícula existente? Que já não é mais o elétron. Já tem outras, né? Aí ele diz assim: você já ouviu falar em fótons e gluons? Pois eles são os menores componentes do átomo formados por energia pura. Nem massa tem. Fótons são as partículas de luz batizadas por Einstein, enquanto os gluons são chamados de partículas mensageiras por ligarem os quarks, outro tipo de partícula subatômica, ao interior dos prótons e nêutrons. É interessante porque depois você vai lendo lá para frente nos comentários e alguém fala assim: ué, peraí, então as coisas que têm massa e portanto peso são formadas a partir de coisas que não têm massa? Não faz sentido. A pergunta muito simples, mas extremamente perspicaz, ela chegou no ponto. Aí ele até ilustra da seguinte forma: é como dizer que a reta é formada por infinitos pontos e cada ponto não tem comprimento, mas a reta tem comprimento. Que coisa absurda! Se a reta tem comprimento e ela é formada de muitos pontos, cada ponto tem comprimento, certo? Irmão, sabe, por vezes o homem querendo ser sábio, ele acaba falando coisas que não têm sentido. Nós chegamos aqui em duas delas. Primeiro, né? Então, a partícula elementar é partícula ou é onda? A gente falou do elétron, né? Aí, partícula ou é onda? Segundo, além do elétron, que tem partículas menores que o elétron, eu posso subdividir então. Então, a partícula, a menor que existe, ela tem massa ou não tem massa? E tem uma outra coisa que não se resolve, não está clara na ciência. Qual é o limite de divisão entre a química orgânica e a química inorgânica? Vou resumir da seguinte forma: eles descobriram que existem átomos, né? Então tem átomo de carbono, átomo de hidrogênio. Aí diz que nós, os seres vivos, somos feitos de compostos formados por carbono e hidrogênio. Ok. Mas os compostos inorgânicos, muitos deles também são formados por carbono e por hidrogênio. E agora, como é que você explica que alguns compostos formados pelos mesmos elementos têm vida e outros não têm? Uns ficam tão paradinhos lá como a gasolina, né? E outros se movem como as bactérias. E aí? Como explicar essas coisas? Como explicar, meus queridos irmãos, que o elétron gira em redor do núcleo do átomo e não acontecem duas coisas que poderiam acontecer, não? Primeiro, se há uma força de atração atraindo o elétron para dentro do núcleo, por que o núcleo não absorve o elétron? Ou seja, ele vai rodando, né, que nem o satélite, vai rodando em volta da Terra, ou o meteoro, né? Aí a Terra puxa ele. Daí falar, não, o Bohr explica que tem níveis de equilíbrio, por assim dizer, né? Então, nesses níveis, é um perfeito equilíbrio, então o elétron fica. Aí ele dividiu nos 7 níveis, né? 2s2, 2p6 e assim vai, né? Tá, mas esse nível, por que nesse nível não acontece nada? Por que nesse nível o elétron não é atraído e tampouco por causa da sua força de rotação alta, né, que é uma força centrípeta que a gente chama, né, ele não pega e vai embora, que nem o carro quando entrou em alta velocidade na curva e não conseguiu fazer a curva e capotou e bateu. Como é que não acontece nenhuma coisa nem outra? Como é que o equilíbrio fica sempre perfeito? Eu vou mais além. Como é que isso fica em equilíbrio, sendo que a Terra está exercendo uma força de atração, por isso que eu não estou flutuando aqui. Como é que a Terra não está atraindo tudo isso aí? Né? E o elétron, em vez de continuar girando em redor do núcleo, ele não vai direto para a Terra. Entendem? Há muitas coisas que não há como se explicar. Estuda-se e não se entende. Meus irmãos,
A Bíblia nos diz uma coisa em Romanos capítulo 1. Vamos dar uma olhada lá? Romanos capítulo número 1. Romanos 1, versículos 18 até 20. Até 21, na verdade. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. As coisas invisíveis se entendem pelas coisas visíveis. Para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, Deus está falando que na natureza está ali a mensagem de que Ele existe. Não tem como alguém olhar para a natureza, estudar, investigar e não enxergar Deus. Não tem. E mais, as coisas invisíveis, nós estamos falando de coisas invisíveis, não é verdade? Da mecânica quântica. Como é que a gente vai entender as coisas invisíveis de Deus? Através das coisas criadas visíveis. As coisas que eu posso ver. E aí vocês vão ver como algumas dessas perguntas que a ciência não tem a resposta, Deus já deu a resposta na sua palavra. E a gente vai respondendo aqui, uma por uma. Pum, 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 pum. Vocês vão ver como é fácil. Vamos para a primeira pergunta, né? Partícula ou onda? Partícula ou onda? Vamos para Provérbios, capítulo número 8. Aqui Deus vai falar sobre a formação do universo. Palavras de Jesus, a gente já sabe. Quem quiser saber por quê, leia o versículo 12. A sabedoria é identificada como um personagem aqui. E esse personagem é revelado em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 24 e 30. A sabedoria de Deus é Jesus, Cristo. Provérbios 8, capítulo 23. Capítulo 8, versículo 23. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o que diz aqui? Princípio do pó do mundo. Pergunto, o pó é uma partícula ou é uma onda? É uma partícula. Então qual é o elemento fundamental do universo? Ele é uma partícula ou ele é uma onda? Ele é uma partícula. Pergunto, o pó tem massa? Sim. Tem peso? Sim. Tem. Então o elemento fundamental do universo, ele é uma partícula que tem massa. Então esses dois postulados da ciência são pessoas que, talvez por ou não conhecerem a Bíblia nesta profundidade, ou por não conhecerem a Deus, estão navegando no escuro. Mais tarde vai ser provado de que a menor partícula do universo, a menor partícula que eles encontraram, ela é uma partícula e ela tem massa. E tudo hoje que nós vemos é formado por esta menor partícula, que a Bíblia chama de princípio do pó do mundo. A ciência pode dar qualquer nome. Quark, gluon, qualquer coisa. A verdade é que esta partícula elementar é dela que se forma tudo. Mas aí surge a questão do Big Bang. Do nada explodiu e... Ah, ok. Aí ele fala, surge a questão do Big Bang, que do nada explodiu e virou tudo. Nós vamos chegar já nessa pergunta. Né? Primeiro nós vimos isso, ok? Então a gente vê como é que as coisas que parecem insolúveis na ciência, elas estão claramente evidenciadas por meio da palavra de Deus. A mente infinita revelando para nós as coisas. Segunda coisa, nós já vimos em Romano,
em Romanos. As coisas invisíveis se entendem pelas coisas criadas, as coisas visíveis. Então, qual é o modelo das partículas invisíveis? O mesmo que nós vemos nas partículas visíveis. Ah, como é que é o modelo então do átomo? Próton, nêutron e elétron, o mesmo que a gente vê no sistema solar. Ah, mas o elétron é composto de várias partículas. É verdade. E essas partículas, como é que elas estão ordenadas? Segundo o que nós vemos nas coisas visíveis. Nada vai mudar esta ordem de coisas. Tudo tem ordem. Tudo no céu tem ordem, tudo na terra tem ordem. Tudo que Deus fez tem ordem. E nada escapa a essa ordem. Outro ponto. Por que o elétron fica nesses estados, que são estados de equilíbrio, por assim dizer? São 7 estados em volta do núcleo. Vamos abrir no livro de Atos. Atos capítulo 17, a partir do versículo 24. Desde o 22, na verdade, né? Atos 17, a partir do verso 22. E estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Havia um Deus que era o quê? Desconhecido. O que Paulo tem a dizer sobre este Deus? Verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Versículo 26. De um só fez a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Aqui está a chave agora. Porque nele vivemos, e nele, em Deus, nos movemos, e nele o quê? Existimos. Nós existimos em quem? Em Deus. Isso quer dizer que quem nos mantém vivos em movimento é Deus. Quem mantém qualquer coisa viva em movimento é Deus. Quando eu olho um elétron circulando em torno do átomo, num estágio intermediário de equilíbrio, é Deus quem mantém ele assim. Amém. É Deus quem mantém. Nele nós nos movemos. Vamos abrir em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Agora falando de Cristo, capítulo 1 de Hebreus, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas, sustentando, inclusive o elétron, o próton, o nêutron, o quark, etc., sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, tem energia no átomo, a gente sabe disso. Como é que se faz a bomba H? Como é que o Sol gera calor? Não é fundindo 2 átomos de hidrogênio pelo calor e formando um de hélio? Não é assim que a gente aprende? Né? Então, irmãos, aqui nós vemos o seguinte: o que mantém o giro do elétron, o que mantém os elétrons de cada átomo, o que mantém as estruturas atômicas, o que mantém os compostos orgânicos vivos, é um poder, é uma energia. Talvez o cientista que nunca conheceu a Deus pudesse chegar a entender a Deus da seguinte forma: Deus é a fonte da energia. Porque para tudo isso estar aqui, tem que haver energia. Se não houver energia, não há nada. Vamos supor que fosse possível retirar toda a energia do elétron e do núcleo do átomo. O que aconteceria com esse átomo? Ele simplesmente, o seu movimento acabaria. Imediatamente ele, se formaria um nada. Não haveria movimento, nada. Irmãos,
Nós precisamos entender as coisas como Deus vê. Se nós conseguirmos enxergar Cristo em tudo, nós vamos conseguir ver a verdadeira ciência. Sem Ele, nós não vamos ver nenhuma ciência. Nós vamos tatear no escuro. Abra no Evangelho de João, capítulo número 1. Falando de Jesus, versículo 1. No princípio era o Verbo. Verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. As trevas não a compreenderam. Cristo é a luz. Desde que nós enxerguemos Cristo nas coisas, nós vamos enxergar a realidade. Nós vamos ter o verdadeiro conhecimento. Agora, retire Cristo das coisas e nós vamos tatear no escuro. Ele é a luz do mundo. É a partir dele que podemos entender as coisas. Qualquer raio de verdadeira luz que veio ao mundo, ele veio de Cristo. Porque é por meio de Cristo que o conhecimento de Deus é transmitido aos homens. E aí nós voltamos às nossas perguntas. Qual é a diferença entre o composto inorgânico e o composto orgânico à luz da palavra de Deus? A diferença é que ao composto orgânico Deus decidiu conceder vida, e ao composto inorgânico Ele decidiu não conceder a mesma vida. Ele concedeu movimento, mas não concedeu vida. Entende? Porque os elementos são os mesmos. É o mesmo carbono, é o mesmo hidrogênio. Semente. É semente que vai brotar. Ah, ok. Boa questão. E a semente? Como é que você vai explicar a semente que faz brotar e virar uma árvore? E eu queria levar os irmãos para Gênesis, capítulo 2. Vamos ver uma coisa? Olha só como é que a Bíblia se confirma na medida em que nós encontramos a verdadeira ciência. Nós descobrimos que nós somos feitos de carbono, um elemento extremamente abundante na Terra, certo? A Terra é rica em carbono. Onde tem carbono, irmãos? Vamos lá. Na lenha, não é assim? Na lenha tem carbono. Você queimou, tem carbono. Aí ela forma o pó, daí ela vira adubo, não é assim? O carvão negro, a cinza, né? Você joga, vira o combustível. Diamante, grafite, enfim. O carbono é um elemento abundante na crosta terrestre. E olha como é que Deus fez o homem. Gênesis 2, versículo número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aí a ciência acertou. Ou seja, a crosta terrestre é abundante em carbono, e foi esse carbono que Deus usou para formar uma matéria orgânica. A partir da inorgânica, Deus formou a orgânica. Aí disse, né, que no passado acreditava-se que a química estava bem separada por um muro que dividia compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Foi quando um químico sintetizou a ureia, que é um composto orgânico, né, através de matéria inorgânica. Aí viu que essa divisão era só na mente das pessoas. Na verdade, o que estava faltando entender era a ação do poder de Deus, o poder que concede vida. Aqui diz que Deus formou o homem do pó da terra, ajuntou o carbono, o hidrogênio, os demais elementos, né? E aí o que Deus fez? Deus soprou. Ah, irmãos, isso é que muita gente deixa de entender. Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. Deus deu vida, só Deus dá vida. Eu lembro que quando fazia engenharia, dizia: na engenharia nada se cria, tudo se transforma. Não deixa de ter a sua razão o ditado. Por quê? Nós não criamos nada, quem cria é Deus. Nós só transformamos coisas que Deus já deixou criadas. Não é verdade? Ah, o homem criou o carro. Não, ele simplesmente transformou algumas matérias, né, para fazer o motor, fazer a câmara de combustão, o pistão, etc. e tal.
Aí ele recolheu o petróleo, ele fez uma destilação do petróleo, e agora o homem fez uma transformação daquele combustível em energia. Ou melhor, ele transformou aquele combustível em calor dentro da câmara de combustão, e aquilo gerou movimento, etc, etc, etc. Aí a gente podia ir longe, falar de muitas coisas. Todos os campos da ciência. Mas, meus queridos irmãos, ciência não é ciência sem Cristo. Ciência não é ciência sem eu olhar para isso aqui e ver, isso aqui está repleto da demonstração do poder de Cristo. Porque essa parede está firme. Por que ela está firme? Por causa das estruturas atômicas definidas para esse tipo de material. Porque se os átomos estivessem o suficientemente separados aqui nesta parede, ela ia virar água. E ela ia, se desfazer na hora. Porque a diferença de um líquido para um sólido é o quê? A estrutura molecular, é a aproximação. Não é assim? Quanto mais energia tem as partículas pequenas, mais separadas elas ficam. E aí o material é mais mole, é menos consistente. Se a estrutura não for perfeitamente cristalina, você não tem dureza. Um exemplo, né? Molécula da água. Ela pode estar no estado sólido, a baixa temperatura. A partir do momento que você dá energia, você joga calor, o que acontece? Elas começam a vibrar, e elas vão vibrando mais e mais e mais, até que elas vão se separando. Já pensou se tudo na Terra fosse líquido, meus queridos irmãos? Entendem? É um Deus que mantém todas as coisas. E a natureza revela um Deus de amor, que apesar de ser todo poderoso, Ele nos encheu de coisas para o nosso bem-estar. Se você olhar bem, a Terra é um planeta perfeitamente adaptado para a vida humana. Olha o esforço que se faz dizendo, vamos colonizar a Marte. Mas já viu que em Marte é tudo difícil. Né? Quem fez Marte ser tão diferente da Terra? Ora, segundo a teoria evolucionista, Marte deveria continuar evoluindo, não é verdade? Para um dia se tornar uma habitação tão favorável como a Terra. Mesma coisa a teoria do Big Bang. Como é que você vai explicar que um planeta evoluiu e se tornou tão complexo como aqui, com uma atmosfera que garante para nós a pressão para o sangue não vazar dos nossos olhos e a gente não ser desintegrado, caso que ocorre se a gente fosse morar na Lua, né? Que não tem pressão atmosférica? Como é que foi feito que, em vez de ter uma série de gases venenosos na atmosfera desse planeta, tivesse uma combinação perfeita de nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, gases respiráveis, para que nós possamos respirar e isso gerar energia dentro de nós? Já os próprios cientistas já comprovaram que a posição que a Terra está em relação à Lua, ao Sol, se ela tivesse alguns graus a mais ou a menos, ou o ser humano, ou a Terra inteira morreria de calor, ou morreria de frio. Aí, né, bem colocado. Se a Terra tivesse um pouco deslocada da sua posição no sistema solar, né, em relação a Sol e Lua, nós morreríamos de calor ou de frio. Eu lembro quando eu estava na aula, se não me engano era de física, muito tempo atrás, o professor falou, vamos considerar este planeta aqui, cuja força da gravidade é 10 vezes a força da Terra. Aí vamos colocar a pessoa aqui. Imediatamente ela cairia no chão, porque ela não conseguiria ficar em pé. A musculatura teria que suportar um peso, que é igual massa vezes a aceleração da gravidade, teria que suportar um peso 10 vezes maior. É como se eu pesasse 1000 quilos. Entendem, irmãos? O equilíbrio aqui é tão perfeito, tão adaptado para a nossa realidade, que isso mostra não só a atuação de um ser inteligente, como amor. Amor, aquilo que o ateu sente falta, aquilo que o não ateu também sente falta, é uma necessidade intrínseca de um ser humano vivo. Jair, deixa eu só comentar uma coisa interessante. A área do cimento nada mais é que uma cópia de uma lava vulcânica. Você tem um forno, você aquece o calcário, e com a queima do calcário se forma um clinker, que é a bolinha do cimento pura. Daí você moe ela, vira o pó, daí você adiciona os integrantes para diminuir a aceleração da cura do cimento.
Então, a partir do momento que você molha com a água, você cria uma reação química no cimento que ela aquece e endurece, se transforma numa rocha. Então, isso é um processo da natureza, de Deus. E o homem foi lá e copiou. Sim, interessante, comentando aqui que a formação do cimento, a fabricação do cimento, não deixa de ser uma cópia do processo de formação da rocha existente na natureza, né? Algo que Deus já fez. Hoje faz-se um trabalho para se poder gerar a fotossíntese de forma artificial. Esse é um esforço dos cientistas para que possam usar o hidrogênio como combustível, coisa que as plantas fazem todos os dias. Usa o ATP, né, e faz a fotossíntese. Com a energia solar, ela separa o hidrogênio do oxigênio da água e usa o hidrogênio como energia. A questão que eles falam que a Terra era reta e na Bíblia fala de uma vez. Sim, e aí vai, né? Tem outros exemplos que a gente até já abordou em outras mensagens, né? Cria-se, por exemplo, que a Terra era quadrada até uns séculos atrás, né? Mas já é dito que Deus se assenta sobre o globo da Terra, isso a Bíblia diz. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia é a revelação da mente infinita para nós. E a Bíblia nos ensina que quando nós olhamos para a natureza, não importa onde nós estejamos, nós podemos ver a mão do Criador em cada coisa que foi feita. Em cada coisa que está diante dos nossos olhos. E nós podemos ver ali amor, proteção, cuidado de Deus para conosco. Queria finalizar a mensagem abrindo em Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19. Versículo número 1. Salmo 19, versículo 1 em diante. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Deus está falando constantemente com todas as pessoas, mesmo quem se diz ateu. E Ele está falando por meio da natureza. Quando você encontrar um ateu que diga Deus não existe, você pode dizer, olha, esse que você nega a existência está falando com você a cada momento, cada vez que você abre os teus olhos, que você sente alguma coisa, através dos 5 sentidos do teu corpo: visão, tato, audição, olfato. E paladar. Ele está falando com você. Não há como negar que alguém preparou tudo isso aqui para você. Por mais que você queira negar a existência dele, ele continua te amando, ele continua se interessando, se importando por você. Amém. É por isso que Paulo diz em Romanos que os homens são indesculpáveis. Por quê? Porque eles tiveram conhecimento de Deus, todos eles. Vai chegar um dia em que todo ser humano vai estar diante do grande trono branco. E ali, ninguém vai dizer para Deus, eu nunca criei na sua existência. Ninguém vai dizer. Porque todos vão reconhecer que sabiam sim da sua existência. Sabiam. Porque as coisas invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como a sua própria divindade, se reconhecem por meio das coisas que são criadas. Romanos 1, versículo 19 em diante. Antes de lermos de novo esse verso, para finalizar, queria comentar uma última coisa. O espaço. Lembra, né? Não sei se vocês pegaram essa época na escola, mas eu fui daqueles alunos que escutei que fora da atmosfera da Terra o que tem é vácuo. Quem já escutou isso aí? Fora da atmosfera da Terra o que existe é vácuo, quer dizer, não existe nada. Então era interessante você pensar, né? Quer dizer, bom, a Terra tem alguma coisa, aí não existe nada. Aí lá para frente aparece uma formação com alguma coisa, o Sol. Depois continua sem haver nada. Aí lá para frente aparece uma outra coisa, um planeta, e assim por diante. Estranho, né? Como é que as coisas iam se sustentar assim no meio do nada? Será que o nada não absorveria as partículas de onde existe alguma coisa para dar uma equilibrada no sistema?
Mas hoje em dia já creem diferente. Fala assim, não existe vácuo absoluto. O que existe é uma menor densidade de partículas. Isso é o que eles viram até agora. O que eles não viram é que eles não chegaram a conhecer o princípio do pó do universo. Quando eles verem, eles vão ver que está carregado de partículas. E é por isso que nós estamos aqui e a Terra não está caindo, o Sol não está subindo. Ou caindo também. Porque tudo teria o seu peso, certo? Se nós estamos sustentados aqui, irmãos, é por alguma coisa. A mão de Deus tem sustentado, mas Ele usa meios para sustentar. Assim como Ele usa as suas leis para fazer o barco flutuar na água. Tem gente que chama a densidade do espaço de éter. Seja lá o que for, que nome queiram dar, existe alguma coisa ali. É o princípio do pó do mundo que Deus falou. A própria questão do homem se alimentar e transformar em energia que o próprio corpo usa para movimentar e queimar. Está aí, outro exemplo, o corpo, a alimentação do corpo para produzir energia, a eficiência que o corpo tem. Se a gente comparar a eficiência do corpo humano com qualquer máquina que a gente tenha construída, é uma coisa absurda a diferença. Né? Na transformação de combustível, no caso nosso alimento, em energia. Enfim, irmãos, os exemplos são inúmeros, né? Mas a essência é uma só. Além de haver um ser inteligente que criou e espaçou, compassou todas as coisas, ou seja, ele colocou cada coisa no seu lugar, definiu os limites das coisas, ele mantém todas as coisas. É o poder dele quem mantém. E o homem é sábio na proporção em que ele reconhece isso. Reconhece isso e reconhece que este ser nos ama. E que ele, além de criar e manter todas estas coisas, ele preparou num lugar especial tudo para que a nossa vida pudesse ser a mais confortável possível. E nós temos então razões para todos os dias agradecer a este Deus, não temos, irmão? Sim. Vamos abrir então em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Por isso que Deus há de julgar o mundo. Diz assim: porque do céu se manifesta o desagrado, a ira de Deus, sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem sem desculpa, inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. O que a Bíblia falou? Todos conheceram a Deus. O ateu, o não ateu, o pagão, o não pagão, todos conheceram a Deus, porque todos estiveram imersos na natureza. Dentro da natureza. Mas muitos, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, versículo 21, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu. Na sua soberba, na sua tese científica, ele se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Quantos sábios do passado são tidos por loucos hoje? Não é verdade? Quando disseram que a Terra era quadrada e mataram os que diziam que a Terra não era quadrada, na época eram sábios. Talvez mais sábios do que eles fosse Sócrates, que disse: só sei que nada sei. Né? Aí o homem reconheceu o seu lugar. Amém. Pequena criatura. Né? Nós somos nada. Somos o pó da terra. E a impiedade existe justamente porque não se reconhece a Deus.
E o juízo virá justamente porque não se reconhece a Deus, embora se pudesse reconhecê-lo. E o juízo virá sobre todas as pessoas da terra. Portanto, advertimos a você que nos assiste, quer você seja cristão, pagão, arreligioso, ateu, o juízo virá. Independente de você crer ou não, é como foi no dilúvio. A ciência dava por certo que jamais poderia haver um dilúvio de águas. Mas o dilúvio aconteceu. Existem provas até hoje, arqueológicas, científicas, de que o dilúvio ocorreu. Provas fáticas, por assim dizer. Ninguém precisa aqui navegar. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, que já que os homens não deram glória a Ele, Deus deixou os homens seguirem o seu próprio caminho. Versículo 24, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. A recompensa do seu erro, a AIDS, que se propaga mais no meio homossexual. Obviamente, por consequência, depois no heterossexual também, porque vocês sabem o que vai acontecendo. Mas não deixa esta de ser uma justa punição pelo erro daqueles que, negando a existência de Deus, se inflamaram na sua sensualidade uns pelos outros. Então hoje reclama-se que a sociedade está aí toda nessa derrocada moral. Sabe por que ela está assim? Fruto, em parte, do trabalho feito em muitas universidades renomadas. O trabalho de semear a descrença, o trabalho de semear a incredulidade. A universidade não é e nunca será de todo ruim. Ela tem o seu benefício, ela agrega conhecimento, ela forma pessoas para serem úteis, em certo modo, na sociedade. Mas, por outro lado, aquilo que semeia a descrença vai colher como resultado a destruição. E ele continua dizendo, versículo 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Olha o que se fala hoje, né? Os pais e mães não são respeitados. Por quê? Por isso também. Não se reconhece a Deus, não se reconhece a soberania de Deus, um Deus criador no meio da natureza. Não se reconhece um Deus de amor e por isso não se respeita pai e mãe. Porque se alguém não sabe reconhecer a Deus como seu pai, como é que vai reconhecer um ser humano como seu pai ou sua mãe? Respeitá-lo se não respeita a Deus? Continua, verso 31. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. O que Deus diz? Todo mundo conhece, todo mundo tem um senso de justiça. A gente estudou várias vezes aqui, a voz da consciência fala com todos, até com o ateu. E essa voz é a voz de Jesus, transmissão das palavras de Deus. Naquele dia, ninguém vai poder se desculpar.
Mas aquele que tiver olhos para enxergar, vai ver Deus em tudo. Vai honrá-lo, vai adorá-lo, vai obedecê-lo. Porque ele verá que o Deus infinito de amor quer o seu bem. Último verso, Romanos 11, versículos 33 em diante. Romanos 11, verso 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro a ele deu para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Que temamos a Deus e demos glória a ele. Amém. Porque é o Todo-Poderoso, soberano, nosso Pai. E é chegada a hora do seu juízo. Ele vai pedir contas a cada um de nós do que fizemos nas nossas vidas. Bom será que nós possamos dizer a Deus: Senhor, eu me entreguei ao Senhor Jesus. E por ele fui transformado. Eis-me aqui, eu sou teu. Quem gostaria de poder dizer isso a Deus em breve? Fala: Senhor, eu me entreguei ao Senhor Jesus. Fui por ele transformado. E hoje eu sou teu. Soberano do universo, eis-me aqui como tua propriedade, para a tua glória. Usa-me para o teu serviço. Amém? Vamos nos colocar de joelhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, soberano do universo, Rei dos céus e da terra, queremos pedir o perdão dos nossos pecados. Amém. Nós somos o nada, Senhor. Ao contemplarmos a tua sabedoria expressa na tua palavra, a grandeza do teu poder expresso em cada lugar da natureza e do universo, nós não temos como senão nos curvarmos diante de Ti e adorarmos ao Senhor como nosso Criador. Pedimos a Deus que o Senhor, pela Tua misericórdia e amor, retire de nós tudo aquilo que é contrário à Tua vontade e, como consequência, contrário à nossa felicidade também. Para que nós sejamos servos que andam em obediência ao Senhor. Amém. Seguindo os teus planos de amor, que foram delineados desde a eternidade para a nossa vida. Amém. Há quem questione como o Senhor poderá ter existido, mas, Senhor, creio que isso não cabe a nós. Nós somos meramente as criaturas. Basta-nos a palavra de que Tu és eterno, sempre exististe e sempre serás. Perdoa-nos, Senhor, a nossa insolência. Ajuda-nos, Deus, a nos regozijarmos cada dia mais, a nos alegrarmos ao vermos as mensagens de amor que o Senhor escreveu em cada uma das suas obras criadas. Amém. Que ao sairmos daqui, Senhor, e a contemplarmos cada estrutura formada pelos incontáveis átomos que o Senhor trouxe à existência, que em cada estrutura possamos ver o Teu cuidado por nós, o Teu amor por nós. E que isto, Senhor, esteja escrito mesmo no nosso DNA, a fim de que pelos séculos eternos nós estejamos louvando ao Senhor na beleza da Tua santidade. Amém, Senhor. Dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Todo o universo está cheio da Sua glória. Amém. Sem nos cansar, como já o fazem os anjos. Amém. Que nós possamos um dia nos unir a eles, ó Deus, louvando e adorando ao Senhor, quer pela Tua sabedoria, mas principalmente pelo Teu amor. Amém. Pedimos estas bênçãos e que o Senhor também abra a mente daqueles que hoje estão entrevados e não conseguem enxergar a Tua grandeza, o Teu amor com maior profundidade. Amém. Que as trevas do inimigo
sejam varridas das suas mentes, ó Deus, e que eles também sejam súditos do teu reino, da tua graça e do teu amor. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Queridos irmãos, eu sei que nós encerramos já o sermão, mas eu queria deixar uma frase com vocês. Foi dita por um dos mais proeminentes físicos do século XX, Richard Feynman. Eu acho que posso dizer seguramente que ninguém entende a mecânica quântica. Não fique dizendo para você mesmo, mas como ela pode ser assim? Porque você entrará em um beco sem saída, do qual ninguém escapou ainda. Ninguém sabe como a natureza pode ser assim. Ou seja, em outras palavras, nós vamos estudar e estudar. E Deus promete a nós vida eterna, para que nós fiquemos estudando e estudando e nunca esgotaremos o conhecimento de Deus. Amém? Querido irmão, querida irmã que nos assiste, nós queríamos estender o convite a você. Se você quer fazer parte deste povo que busca o verdadeiro conhecimento, que busca preparar-se para o juízo do Criador do universo, que há de ser em breve, que quer se preparar para quando Jesus vier buscar os que são seus e conceder vida eterna, na qual nós poderemos vaguear por qualquer campo do conhecimento e dedicarmos a ele o tempo que quisermos, onde todos os projetos poderão ser realizados e onde estaremos diante de um Deus de amor e de seres felizes que preocupam-se apenas em abençoar o próximo. Isto é uma realidade. Deus já prometeu. Apenas se você hoje se entrega a Jesus e decide andar com Ele, da agora até o final da sua vida, obedecendo ao Senhor, obedecendo os seus 10 mandamentos. Quero te convidar para fazer parte deste ministério, daquele grupo que está se preparando para este encontro com Jesus. Este grupo que sabe que nós estamos vivendo nos últimos dias da história desta terra. Se você deseja, faça contato por e-mail. O nosso endereço é contato@advertenciafinal.com.br. Vai ser uma alegria para nós te ajudarmos nesta caminhada. Fecha os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Te convido para o nosso próximo encontro, marcado para a próxima quarta-feira, 20h20 da noite, horário de Brasília. Que Deus te abençoe até lá e espero que possamos estar juntos virtualmente. Até lá.